Olá, Cadugar e você, em mais um vídeo aqui no canal do Mensageiros da Janela. Antes de mais nada, peço você deixar seu like, se inscrever no canal, deixe também suas sugestões para que a gente possa conversar aqui, discutir, partilhar, né? Conhecer um pouquinho mais da doutrina. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma informação que não ficou bem clara, é legal você compartilhar para que a gente possa entender e a partir daí se te ajudar as pessoas e eu aprender também, porque toda vez quando a gente faz um vídeo, a gente aprende, né, para passar para vocês. Hoje a ideia é o quê? Que a gente fale a respeito de um convite que Jesus faz para cada um de nós, que é o quê? Anunciar o reino. E muitas vezes a gente está preocupado em anunciar o reino onde? Na igreja, fora da igreja, no trabalho, enfim, em vários lugares, né, abordando as pessoas na rua. Tá errado? Não tá. Mas a gente esquece de uma coisa primordial, que muitas vezes a gente está levando esse anúncio do reino para fora, né? Está anunciando, né? Aquela febre, né? Aquela energia do Espírito Santo, mas o que a gente acontece? A gente esquece de anunciar dentro de casa. E para quem? Para os nossos pequeninos. Jesus ele fala várias vezes, né? Trazei as crianças, né? A gente vê nos evangelhos, né? Ele fazendo a comparação da pureza das crianças com o reino de Deus, né? Ele, quando os apóstolos, né, estão lá discutindo quem é o maior, ele traz a criança de novo e coloca a criança junto dele e fala do reino de Deus. Então, pensando nisso, como é que eu fiquei pensando como é que a gente poderia traduzir isso de uma forma para que a gente possa evangelizar dentro de casa, para que a gente possa, dentro da nossa igreja doméstica, anunciar dentro de casa. Porque é o primeiro lugar, né? O pai, a mãe é aquele primeiro catequista, né? Aquele primeiro evangelizador. Se nós olharmos para os judeus, né? Eles têm uma estrutura, né, pessoal, né, e familiar e da própria doutrina de que? De ensinar os filhos na Torá. O que é a Torá? A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco. Então, eles têm essa importância de, desde quando a criança nasce, enfim, a mãe que fica mais tempo em casa, ela vai vivenciando as passagens da Torá, vai ensinando a doutrina e a criança ela vai crescendo dentro disso, né? E conosco não deveria ser diferente também. Dentro da nossa casa, como é que a gente pode fazer isso? De uma forma simples. Mas antes disso, eu vou trazer um texto que vai de encontro com o que a gente está conversando aqui. O nosso texto, ele está sendo retirado, né? Está sendo inspirado pelo livro dos Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Essa versão é da CNBB, eu trouxe 2 versões para vocês verem que bacana que é essa tradução. A primeira da CNBB diz assim: ensina o adolescente quanto ao caminho a seguir, e ele não se desviará mesmo quando envelhecer. Eu peguei uma outra tradução que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só, aqui nós temos 2 situações que caíram exatamente muito legal para o que a gente está buscando aqui. Uma é o quê? Ensinar quando criança, quando pequenininho. E aí como é que a gente faz isso? A gente primeiro senta na mesa, ou senta no chão, ou senta no sofá com o seu filho, né? Investe num tempo e aí começa a falar de Deus. A gente não precisa ser um teólogo, a gente não precisa ter profundidade, né, da palavra, né? Mas a gente lendo a Bíblia, que nem o nosso grande padre Ticão falava, né? 3 minutinhos todo dia, a gente vai se abastecendo de informação e já tem um conhecimento para ensinar o nosso filho, a nossa filha, compartilhar com a nossa esposa, vivenciar a boa nova do Senhor. Então, o que nós podemos fazer? Podemos desenhar com as nossas crianças, podemos falar, né, da criação do mundo, podemos falar de Jesus, do batismo de Jesus, e aí a gente desenha, eles desenham, a gente vai evangelizando devagarzinho. E falo que isso funciona porque comigo não foi diferente. Até trouxe aqui para vocês verem um exemplo. Outro dia eu estava falando com a Rafaela, minha filha mais novinha, né? E aí ela estava falando da Santa Ceia, dos apóstolos, enfim.
E aí ela fez um desenho, eu vou mostrar para vocês, espero que dê para vocês visualizarem. E ela fez exatamente o quê? Os apóstolos, né? Eu não sei se está dando para ver legalzinho. Então o que ela fez? Ela fez Jesus, fez os apóstolos na mesa, fazendo a partilha, colocou o nome de cada um deles. Isso é muito legal, por quê? Porque você percebe que depois de um tempo, eles vão perguntando para você, vão querendo se aprofundar, e aí eles vão fazendo o quê? A representação. Então é uma forma de você ir evangelizando, esse é um caminho. Quando se trata do jovem, o jovem muitas vezes você tem que fazer uma abordagem diferente, você não vai já chegar, ô filho, vamos sentar? Não, o que você faz? Você pega a Bíblia, senta, ele vai passar, você vai observar, ele vai observar você ali. Enfim, num outro momento, você já sabe da passagem, do que se trata, mas aí você chama ele, fala, ô filhão, ô filhona, vem aqui, o pai está lendo aqui esse pedacinho, esse trecho da Bíblia, só que eu não compreendi, dá para você ler para mim? O que você entendeu? Ou seja, você sabe do que se trata, mas você está se fazendo como uma pessoa necessitada. E aí o seu filho lê no primeiro dia para você, ele fala, não pai, não é isso não, isso eu entendo isso, daqui a pouco vocês estão conversando, estão partilhando. Isso é super importante, porque o nosso Papa Emérito, né, o nosso Bento XVI, ele coloca uma citação num livro muito legal, que eu vou deixar a dica aqui para vocês também, e um dia nós vamos falar de algumas indicações de livro. Um deles é esse do Yucat, para jovens. Acho que dá para vocês verem aqui, né? Esse livro, ele é um curso sobre a fé para jovens, mas aqui está dizendo que é para jovens, mas é para todas as idades. E ele fala exatamente aqui numa parte do livro que é para o que serve a Bíblia, né? E o nosso Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele diz assim: jamais podemos ler a Bíblia sozinhos. Encontramos demasiadas portas fechadas e resvalamos facilmente no erro. O que quer dizer isso? Que quando você lê sozinho, você tem uma interpretação. Quando você lê, você, sua esposa, você, seu filho, você, sua filha, vocês têm a oportunidade de um passar a visão para o outro e a partir daí vocês compreenderem melhor qual é o caminho que está sendo sugerido, o que o Espírito Santo está mostrando. E isso é super importante porque essa partilha vai de encontro exatamente com essas passagens. A gente educa desde pequeno, quando jovem eles continuam seguindo esse caminho e eles vão passar essa tradição, né, adiante. E isso é importante não só na palavra, mas com alguns sinais. Quando você for na missa, ele ir junto ou ela ir junto. Aqui eu fiz questão hoje de fazer esse vídeo aqui num altar que nós temos em casa. Mas necessariamente você não precisa ter, mas só para representar que nós participamos da palavra, mas tem alguns sinais que representam aqui. Por exemplo, nós temos o Padre Pio, que representa o quê? Uma pessoa que viveu no meio de nós, um grande homem, né, que hoje é santo pela igreja, mas que deu um testemunho de vida. Então, quando nós olhamos para a imagem de Padre Pio, nós olhamos para eles e pedimos a intercessão dele do céu para que a gente possa seguir esse caminho de santidade. Porque não é fácil ser santo, né, gente? Cada um sabe os pecados, as dificuldades que passa no dia a dia, né? Então, nós olhando para a imagem de Padre Pio ou qualquer outra imagem, a ideia é o quê? Não é adoração, mas sim olhar o exemplo de vida para que a gente possa buscar caminhos de santidade. Outro sinal que nós temos aqui é a vela. Hoje nós estamos usando a vela vermelha porque hoje nós estamos comemorando, né, vivenciando São Pedro e São Paulo, mártires da igreja. Então uma vela vermelha. Aqui em casa nós colocamos vermelho. Quando se fosse o tempo comum seria uma vela verde, se fosse um tempo festivo uma vela branca, no tempo do advento uma vela roxa. E aos pouquinhos, cada vez que eu vou colocando no dia a dia as velas aqui, a gente vai evangelizando. Minha esposa, minhas filhas, elas vão vendo que nós estamos passando nesse reino por alguns momentos. Outra coisa interessante que nós colocamos aqui é essa árvore, onde tem o nome de todos os nossos familiares, que nós temos a oportunidade de rezar por aqueles que estão na caminhada aqui junto conosco e por aqueles que já não estão mais presentes aqui. Temos a foto
de Jesus misericordioso, que nós rezamos no terço da misericórdia. E temos também a caixa aqui com algumas passagens bíblicas que durante o café nós temos como conversar a respeito. Você está saindo para a escola ou em algum momento você precisa de um esclarecimento e aí você vem, tira uma palavra do Senhor, faz uma oração. Então o que eu quero dizer? Nós podemos ensinar os nossos pequeninos, os nossos jovens, nós podemos ter uma comunhão familiar com nossa esposa, com a nossa família, fazendo o quê? Vivenciando a palavra 3 minutinhos por dia e através dos sinais, porque sempre vão nos lembrar de rezar. Então eu espero que nesse vídeo você possa refletir na sua casa, como é que está sendo a sua evangelização, né? Você está conseguindo partilhar a palavra? Vocês estão vivenciando isso? Quais os sinais que você está apresentando? Qual o tempo que você está investindo? Isso é super importante, porque nós honrando os nossos filhos vão nos honrar também na velhice. Não é verdade? Então, que Deus abençoe vocês, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, no dia de hoje. Que a bênção de Deus desça sobre cada um de nós. E não esqueça de divulgar esse vídeo para os seus amigos, para todas as pessoas que você puder, porque você é um mensageiro também. Anunciar o reino de Deus é levar a salvação para as outras pessoas também. Não esqueça de deixar o seu like, colocar as suas sugestões, seus comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você, hein?